Coragem, vai ficar tudo bem. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. É um grande desafio para nós cristãos o exercício da fé viva em meio às tempestades da vida. Recorremos ao apóstolo Paulo por ele ser um especialista nesse exercício. Certamente ele nos ajudará a entender esse assunto de tão difícil compreensão, especialmente nos dias que estamos vivendo. Gostaria de iniciar o novo mês trazendo uma palavra de ânimo para a igreja. No texto lido, Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida, e elas têm um tempo de validade. Essa é a ideia central deste texto. Temos falado nesses dias sobre confiança em Deus em meio às lutas desta vida. Por que será que este assunto tem sido, vez por outra, trazido a nós pelo Espírito Santo? Basta um rápido olhar para as nossas próprias vidas para encontrarmos a resposta. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada, ainda continuamos meninos na fé. Por isso é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja as nossas emoções dos embates da vida para que a nossa fé não esmoreça. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para ver o impossível, ouvir o inaudível e crer no impossível. O Senhor deseja sarar as famílias, restaurar os lares. Embora as aflições enfrentadas sejam reais, precisamos atentar para outra realidade paralela. Aquilo que está acontecendo no mundo invisível, tanto da parte de Deus quanto da parte do nosso adversário. O apóstolo Paulo traz aqui 3 exortações para nos ajudar a enfrentar as aflições. Não devemos desanimar. A aflição que enfrentamos tem propósito e prazo de validade e não devemos nos assombrar com a aparência da aflição. Mantenhamos os olhos naquele que é invisível, mas real. Quem está falando aqui é um campeão de fé, o apóstolo Paulo, um especialista em superar aflições, não um cristão de fachada. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção, sujeito às circunstâncias. Ele fala de um padrão de fé que via além daquilo que é visto com os olhos humanos. A percepção sobrenatural do apóstolo era tão grande que o faz afirmar que, ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir nosso homem exterior, nosso corpo físico, nosso homem interior, nosso espírito se renovará de dia em dia. Isso é que é fé. Mesmo que você não contemple a sua vitória, suas orações ficarão rendendo dividendos na poupança de Deus. E a resposta virá. Por isso, comece desde já a agradecer pelas respostas que estão vindo. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva. A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória de Deus. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições da vida. A triste realidade é que somos todos, com raríssimas exceções, ainda meninos na fé e tendemos a nos desesperar e nos desestruturar diante das dificuldades da vida. O que o texto nos ensina hoje? Não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida, por mais difíceis que sejam. Elas passam e fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. As aflições e tribulações têm propósito e prazo de validade e podem ser revertidas ao nosso favor se aprendermos a olhar para elas com critérios e valores eternos. Que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Espírito. E que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.